Agora vamos lá, gente. Hoje temos um assunto importantíssimo. A gente é muito permissivo em relação ao álcool e muito pouco a gente para pensar nos efeitos do álcool no nosso organismo, né? Tem gente que bebe de vez em quando, socialmente, tem gente que bebe muito mais, com mais frequência, tem gente que bebe até eventualmente, mas de forma exagerada. Enfim, hoje a gente vai entender porque é constatado que os efeitos do álcool podem ser terríveis. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto, a gente tem um vídeo para assistir, mas eu também vou contar aqui com a presença de dois médicos maravilhosos que vão nos ajudar muito. Primeiro, ele que é especialista neste assunto, o médico psiquiatra, Dr. João Lourenço Navarra, seja bem-vindo. E o gastrocirurgião, Dr. Mário Pérez de Mendes. Dr. Mário, muito obrigada por estar aqui. Convite. Dr. João, seja bem-vindo. Vamos sentar aqui, aí a gente consegue ficar mais pertinho e conversar bastante, tá? Eu não sei se vocês concordam, mas a nossa sociedade, ela pode ficar... Isso, à vontade. Tem aguinha aqui pra vocês. Obrigado. A nossa sociedade é muito permissiva em relação ao álcool e ao contrário do que deveria ser feito. Alguns pais até estimulam os filhos a começarem a beber como se fosse uma forma de se tornar homem, de verdade, né? Isso é terrível, ou não? É terrível. Eu chamo isso de erro pedagógico. Erro pedagógico, doutor Mário. Você tem números dentro do mundo para mostrar essa condição. Nós temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo e a Organização Mundial de Saúde aponta que 25% da população do mundo, cerca de mais de 2 bilhões de pessoas, já consomem álcool de alguma forma. E se você olhar isso ainda de uma forma mais atenta, a Organização Mundial de Saúde também fala que 3% da população acima de 15 anos de idade já é alcoólatra no mundo. Olha Então isso. são números expressivos para adolescente para cima. É terrível. A gente foi até as ruas para sentir a temperatura das pessoas, o que elas pensam em relação ao consumo do álcool. E vamos colocar aqui de uma forma bem livre, sem filtro, tá? A gente não peneirou. Então é a verdade mesmo que a gente vai mostrar e daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Ok. Então vamos acompanhar. Vocês têm o hábito de beber? Esse final de semana, muito pouco. Final de semana. Bebo de vez em quando. Quando tem cachaça, eu tô dentro lá. Pensa numa cachaça boa. Qualquer tipo de bebida. Pioca, cerveja, uísque, tudo. É bom demais, homem. Pensa. Ainda mais quando a mulher briga com a gente. Então leva uma pontinha de chifre. Aí o cara bebe com força, viu? E por que o senhor não bebe? Ah, mas acho que foi familiar mesmo, né? Minha família, meu pai não bebia. E a gente tinha alguns parentes que se perderam muito com bebida e nós resolvemos não utilizar isso. Nunca gostei de beber. Nunca bebeu? Não. Socialmente eu bebi algumas coisinhas assim, tomei uma cerveja. Hoje eu nem gosto de sentir o cheiro de cerveja, não bebo. Né? Tem socialmente, muito raramente, uma comemoração, uma coisa assim. Quando você bebe, o que você sente? Como que o seu corpo reage? Puxa, dependendo, né, da quantidade, né, você vai se sentindo mais leveza, um pouco mais solta, ser mais leve, acho que é bem isso. Então, tranquilidade, a gente não bebe assim para ficar exaltado, nada não, só bater papo é o que é bom. Fica Com a leve um bebidinha. pouquinho. Fica leve um pouquinho, sabe? Com duas dosezinhas dá pra ficar leve. Mas fico agitado, vontade de beber mais. Atleta, um cachaceiro atlético. Eu fico mais feliz, porque eu sou viúva, moro sozinha, estou sempre muito sozinha. Então eu tomo um copo de vinho todo almoço e no fim de semana eu tomo cerveja, porque eu almoço com meus filhos. Vocês já tiveram alguma ressaca? Não, eu bebo para poder, se quiser beber no outro dia, não ter ressaca. Mas eu já tive uma ressaca. E como foi? É porque a gente vai tomando uma dose, 2 doses. Na terceira dose, pra mim, já é o limite. Aí você não tá ali sentada, conversando tudo. Quando você se levanta, aí o negócio começa a bombear, eu digo, pronto. Aí no dia seguinte eu tive essa ressaca. Ah, claro! Quando era mais nova, muito. Ela me conhece como ressaca. Eu não sinto ressaca, não. Nunca sentiu? Não. Desde os 13 anos que eu bebo. Misericórdia. Rapaz, é bom demais, homem. Ainda mais quando a mulher briga. E a senhora lembra quanto tempo durou? Não, a ressaca do outro dia, eu acho que meio-dia.
Meio Ficou metade de um dia. enjoada, é como se tivesse com gastrite, como se tivesse com refluxo, sabe? Ah, dá dor de cabeça, enjoo. Depende da bebida. Se eu beber alguma coisa que tem energético, eu sinto ansiedade no outro dia. Se for uma mistura. Agora, se for uísque puro ou cerveja, é mais tranquilo. Ressaca, acho que é aquela sensação de doença. Você acha que tá doente, não tá de ressaca, né? Hoje em dia, para vocês não terem ressaca, quais são os cuidados? Beber pouco? Beber pouco e beber muita água. Entendeu? Isso. Depois de chegar em casa, Isso. beber muita água. É isso, Aí isso. você acaba com a ressaca, no outro dia zero de ressaca. Reduzir, né, a quantidade. Acho que cada vez menos ao passar dos anos o consumo. Mas se for o caso, a água, né? Sempre fazer esse intermédio ali, né? Você beber, tomar água, beber, tomar água. E aí no dia seguinte realmente é muito diferente, muito melhor. E aí, se você não conseguiu evitar, o que você faz para passar a ressaca do dia seguinte? Água também. Água também e descanso. Porque como eu comentei, você vai ficando mais velho, parece que você fica doente, né? Não é mais a ressaca. Então precisa muito mais descanso, muito mais água do que o comum. Então não pode beber no domingo. De jeito nenhum. Olha aí. E é bom a gente lembrar disso, né? Que no dia seguinte tem a ressaca. Então, você que bebe muito, presta atenção, porque o assunto é exatamente para você. E vai ser muito especial. Sabe, doutora, eu estava ouvindo e pensando, né? Apesar da gente saber, conhecer os efeitos do pós-álcool, da ressaca, saber que no dia seguinte talvez a gente esteja destruído, a gente cede à vontade, vai lá e toma uma dosezinha de alguma coisa, uma tacinha de alguma coisa. O que é isso? Então, eu estava olhando o pessoal conversando, dá para a gente perceber lá que tem 3 situações, né, que foram descritas que eu vi. Existe o uso do álcool, existe o abuso do álcool e existe o dependente químico. Não que eles têm diferença em termos de lesões que vão ter, mas é o tempo que eles vão levar para lesar. Como o dependente químico é um uso compulsivo e sem controle, ele vai ter lesões mais cedo. Mas o abusador também vai ter lesões e o usuário também vai ter. E o usuário, muitas vezes, como eu estava falando no começo, ele aprende a usar por um erro pedagógico. O que é um erro pedagógico? É aprender como certo uma coisa que nem deveria existir. E a gente ensina isso. Até quando você faz propaganda contra drogas nas escolas, você está falando da droga, você está falando, existe droga, um dia vocês vão poder chegar perto deles e vão poder escolher, é melhor não usar. Mas eu já apresentei a droga para ela, as crianças. Então, no erro pedagógico, eu posso virar um usuário, que pode ser eventual, tipo aquela cerveja ou champanhe que a gente toma no final do ano. Eu nunca vi ninguém fissurado, né, no dia 31 de dezembro, esperando o outro 31 de dezembro para tomar outra champanhe. É um uso eventual. Tem um uso mais sistemático, que é, por exemplo, toda domingo tem macarronada na casa da nona, mas como você é criança, você não pode beber vinho, então vou colocar água com vinho e açúcar. É cultural. E existe o uso mais sistemático, metódico. Então, a gente vai encontrar essas pessoas nos pubs, né? Ou mesmo nos barzinhos, onde precisa tomar alguma coisa antes de almoçar, depois de almoçar, vai usando. Esse é o usuário. Vai ter problemas? Vai, muito lá na frente vai ter problemas por intoxicação exógena, voluntária, crônica, pequena. O abusador já é aquele que faz o uso do álcool esperando um efeito na qual ele vai ter um ganho com aquilo. Melhorar a sua maneira de falar, melhorar a sua maneira de se comportar, vai ter um ganho com aquilo, mas ele usa para ter aquele ganho. O dependente químico não. O dependente químico é um usuário contínuo, sem controle, principalmente após a primeira dose, que foi o que um senhor comentou. Se eu tomar, me dá vontade de parar mais. Esse é o dependente químico, que é uma característica física herdada geneticamente em mais ou menos 10 a 20% da população, que começar a usar o álcool pode ativar essa genética, que a gente chama de epigenética, né? Qual o comportamento que vai ativar a sua genética. E uma vez ativado, essa doença ela é primária, né? Já está com você. Se você ativou, ela é crônica, não tem cura, até o momento não recebi nenhuma notícia de cura. Ela é progressiva, levando a lesões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais, que eu acho que são as piores lesões, são as lesões espirituais. E que se a gente não deter essa doença, ela é fatal. Normalmente o dependente químico de álcool e outras drogas,
Ou ele morre, eu falo de uma maneira didática, ou de morte morrida, né? Que é quando tem falência de múltiplos órgãos, ele morre. Ou ele morre de morte matada, que é acidente de trânsito, briga no boteco, acerto de contas. Ou então ele vai ter o morto-vivo, que é aquele que infelizmente sobrevive às mortes morridas e à morte matada, mas ele tem uma demência alcoólica. Então, para a sociedade ele morreu porque ele não é mais produtivo, mas para a mesma sociedade ele está vivo, porque alguém vai ter que trocar a fralda dele e dar comida para ele. Que sério, né? O doutor falou um pouco do aspecto geral e principalmente ligado à psiquiatria, que afeta completamente a nossa saúde mental, mas aí eu queria pedir para o doutor Mário explicar o que acontece no processo de digestão do álcool, como é que isso... Então, uma coisa importante, Cláudio, eu vou aproveitar na deixa final do que o João falou. Você tem perto de 3% de pessoas que morrem no mundo todo por efeitos do álcool, pelas doenças associadas ao álcool ou pela utilização continuada do álcool. Uma vez tendo na sua frente um produto que tenha etanol, porque no álcool você tem o metanol, que é aquele que a gente coloca no carro para poder se movimentar como fonte de energia, e você tem o etanol, que também vai gerar energia para a gente depois de metabolizado. Mas uma vez ingerido, dependendo do produto que você tem, se é um produto destilado, se é uma cerveja, se é um vinho, cada um tem uma quantidade de álcool no seu produto. Então, se você pega uma cerveja com 350 ml num copo, ele tem próximo de 5% de teor alcoólico. Se você, por acaso, for ingerir um vinho, em média, você tem 12 a 13% de teor alcoólico. E quando a gente fala de destilado, que normalmente é o mais procurado pelos jovens ou pelos adultos numa fase final de consumo, que é o uísque, que é a vodka, que é a cachaça, como foi dito por uma pessoa dentro da tua matéria, você tem até 40% de teor alcoólico. Quando esse produto entra dentro do teu tubo digestivo, toda a parte de mucosa absorve rapidamente esse produto. E em sendo absorvido, é mais ou menos para você entender, como se a gente tivesse uma poça de água aqui no chão e eu colocasse um pano sobre ela. Rapidamente aquele pano vai absorver aquela água. O nosso organismo é igual, a mucosa absorve rapidamente esse produto que a gente ingeriu e ele ganha circulação. Então, ele pode desde agir diretamente na mucosa, provocando uma irritação, e aí ele dá uma irritação no esôfago, no estômago, dando uma gastrite, uma esofagite, ou mesmo relaxando a ligação que você tem entre o estômago e o esôfago, provocando refluxo gastrointestinal, aquela condição de você sentir o alimento ou o líquido vir para a sua boca, tosse seca, náusea, mal-estar, todas elas num primeiro momento, quando você ingere uma quantidade de álcool um pouco além daquilo que você está habituado, ou se você nunca ingeriu, até no primeiro momento que você ingere, e a partir daí, ele passa então para a corrente sanguínea e chega no fígado. No fígado ele é metabolizado. O que significa metabolizar o produto álcool no fígado? Você tem enzimas que quebram esse produto até chegar numa fase final de acetato, que é uma condição onde se transforma em energia. Por isso que você vê, por exemplo, na Cracolândia, talvez seja um exemplo, ou esses indivíduos moradores de rua ingerir muito álcool, porque é uma forma que eles têm de ter energia para poder se manter atuando no seu dia a dia, para poder respirar, o coração bater e assim por diante. As doenças que se associam depois a uma ingestão um pouco maior no momento agudo ou no momento crônico, depende da tua condição pessoal. Então é muito importante você saber a frequência com que o indivíduo bebe, aquilo que o indivíduo bebe e principalmente se ele tem doenças associadas ou não. O álcool pode levar à obesidade, o álcool pode levar e piorar diabetes, o álcool pode levar à hipertensão arterial, cardiopatia, doenças específicas ainda do sistema digestório, além da esofagite e da gastrite, cirrose hepática, quando ele bebe durante muitos anos, pancreatite, quando ele tem numa condição aguda de beber uma grande quantidade, ou se ele bebe de uma forma de muitos anos. De qualquer forma, acidente vascular cerebral, doenças associadas às condições psíquicas e psiquiátricas, como o João já falou, todas essas questões, além do próprio câncer, podem ser doenças associadas à ingesta do álcool.
O álcool, por exemplo, em relação ao câncer, ele pode atingir as mucosas, tanto do estômago, do esôfago, quanto do intestino, e rapidamente deteriorar essa mucosa e fazer com que ela se exponha à possibilidade de desenvolver um câncer. A famosa ressaca já é um sinal que o corpo dá de que não é bom. É um sinal que teu fígado deu um sinal que não foi bom aquele ato que ele cometeu de ingerir grande quantidade. Perfeito. E aí as pessoas acertaram, desculpe, apenas para concluir, as pessoas acertaram no pós. O que eu posso fazer no pós? Beber muito líquido. Há trabalhos mostrando que ovos e abacate são alimentos que colaboram para você rapidamente melhorar a questão da ressaca, mas o melhor ainda para você não ter ressaca é você se alimentar antes de beber. É você comer antes de beber e não beber de estômago vazio. É você se hidratar e comer antes de beber. Mas eu vou voltar, porque será que é possível a gente mudar essa história e não beber, sabendo que causa tantos males? Eu volto contigo já, doutor João. Dá 2 minutinhos, eu vou dar um recadinho e a gente continua. Mas eu também vou deixar uma pergunta aqui pro doutor Mário, né? Porque a gente falou de ressaca e dependendo da quantidade pode dar uma ressaca. Mas eu conheço pessoas, eu sou uma delas, que se tomar uma taça de vinho no dia seguinte ou na mesma madrugada, já vou ter uma ressaca, já vem uma enxaqueca, já vem um mal-estar no dia seguinte. Então a gente fala sobre isso também já. Bom, doutor Mário, doutor João é psiquiatra, doutor Mário gastrocirurgião. A gente tá aqui cheio de tranqueira na nossa frente. Colocamos os rótulos, mas só para exemplificar, né? Porque a gente vai falar um pouquinho também dos efeitos de cada bebida no nosso organismo. Mas pelo que eu já entendi, toda e qualquer bebida só causa prejuízo, é isso? Exatamente. Você tem, por exemplo, uma dose mínima que a Organização Mundial de Saúde tenta até colocar como uma possibilidade. Você, numa dose de qualquer tipo desses produtos que nós temos aqui na frente, você tem em média 14 gramas de álcool. Então, quando você fala nesse número, você percebe que pelo menos uma dose já é muito importante, dependendo do produto que você tem, em termos de alcoolemia. Então, quando você fala numa cerveja, como eu disse há pouco, você tem aí pelo menos de até 5% em média, de 2% a 8% de quantidade de álcool. Você pode tomar uma dose de 350 ml, que ela ainda assim é uma dose que para a mulher não trará efeitos nocivos naquele primeiro momento. Para o homem, ele pode até tomar 2. Por que essa diferença? Corpo, tamanho de ser mais forte, menos forte, altura, estatura, de ter doenças prévias ou não. Quando você fala num vinho, por exemplo, essas 14 gramas vão estar no máximo numa quantidade de vinho que não vai chegar a 12% de alcoolemia. Mesmo assim, já é mais que a cerveja, mas menos ainda que o destilado. O destilado chega a ter 40% de alcoolemia em 45 ml. Então perceba as dosagens, 350 ml de cerveja para 5% de alcoolemia, de álcool. Você tem no vinho 150 ml para você ter 12% de álcool e 45 ml de um destilado para você ter 40% de quantidade de álcool. Então, quanto maior, a quantidade de álcool, menor a dose indicada para você tomar. Essa dose na mulher deve ser no máximo uma dose por dia e no homem no máximo 2 doses por dia para você dizer que você bebe socialmente. Você é um indivíduo que bebe socialmente de forma até moderada com essas doses. Daí para cima, você já bebe uma quantidade maior e você já não é considerado socialmente moderado. Você também tem a quantidade de dias que você bebe. A Organização Mundial de Saúde entende que você deve beber no máximo 5 vezes por semana essa dose diária para ser considerado ainda um indivíduo que não é alcoólatra. Se você passar de 5 vezes por semana e aumentar a quantidade de doses, você começa a ser enquadrado de outra forma. Eu vou fazer uma coisa com todo respeito ao carinho da produção para produzir tudo isso, mas eu vou tirar isso daqui porque tá me dando agonia. Mesmo, eu não quero despertar desejo em ninguém para bebida nenhuma e vou convidar vocês para sentarem novamente. E por que eu fiz isso? Já deu para ver que não tem um que preste. A verdade é essa. É verdade. Não tem um que preste, né? Você foi falando, eu fui ficando até meio arrepiada, porque assim, quando a gente fala que as doses precisam ser menores,
tá, ninguém realmente vai tomar, por exemplo, uma dose muito grande, talvez, né? Algumas pessoas tomam já, que aí no caso de um dependente químico, ou aquele que já está fazendo uso exagerado, mas também ela vai ficar alterada e vai ter um prejuízo tremendo, ao passo que a gente considera, por exemplo, a cervejinha do final de semana inofensiva, totalmente aceita, faz parte da vida de todo mundo, mas ninguém toma uma, as pessoas tomam muitas. Exatamente. Né? Há quem fale que toma um engradado de cerveja no final de semana e por aí vai. A gente sabe disso. Os homens, depois do futebol, tomam muita cerveja. Assim, um casal abre uma garrafa de vinho com tranquilidade, começou com uma tacinha e depois vai aumentando. O doutor estava falando do uso que é considerado moderado, até 5 vezes por semana, numa quantidade pequena. Mas a dependência química é uma doença progressiva, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, não existe uso seguro de álcool, né? A gente não prescreve mais álcool para as pessoas beberem. Elas bebem por uma questão psicossocial e por causa do erro pedagógico. Não existe aquele vinhozinho que vai proteger o coração, que vai proteger contra o Alzheimer? Eu acho que existe muito mitos, né, e realidades em relação a isso, né? A substância que você encontra no vinho, você encontra na uva. Não precisa tomar o vinho. Que é o resveratrol? Você não precisa tomar o vinho para isso. E para você ter a quantidade de resveratrol que uma uva tem, um cacho de uva tem, é tanto copo de vinho que aí o efeito do álcool já se torna ruim, né? Mas uma coisa que é interessante é que a questão de como que a gente sabe que uma pessoa é dependente química, né? Na realidade, porque ela perde o controle do consumo. Ela precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, que é o que a gente chama de fenômeno de tolerância, que é aquela herda geneticamente, né? E outra, o efeito do álcool em quem tem predisposição a ser dependente químico é muito diferente. Porque o fígado do alcoólico, ele herda isso geneticamente também. Quando ele entra em contato com o álcool, ele produz uma substância que é a tetraisoquinolina, o TIC, que é um euforizante. Então você percebe, esse adolescente que começou a beber cerveja, ou começou a beber gin, ou vodka que não dá cheiro, então ninguém percebe que ele bebeu, fica muito diferente. A gente fala que é a fase do macaco, né, da dependência química. Quando a pessoa toma, fica muito diferente, porque o efeito do álcool nela é diferente. Ela faz parte desses 10 a 20% que, se continuar usando, vai fazer a dependência se manifestar. Como que ela se manifesta? Tolerância. Precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito e hoje a gente sabe, achar alcoólico puro quase que não existe. A maioria mistura drogas, principalmente na adolescência, né? Essa é a fase da manifestação. E se ele continuar, e como ele está precisando de doses cada vez maiores, normalmente hoje as pessoas misturam drogas, já começa a ter as primeiras lesões cerebrais. Por exemplo, os famosos apagamentos. A pessoa vai numa festa, enche a cara, vai para casa e depois acorda, liga para os amigos e fala, pô, vocês foram numa festa e não me chamaram? Não, você estava lá. Como eu estava lá? Você bateu o carro. Onde saiu? Não fiz nada disso. Você vai ver o carro está amassado, só que ele não lembra, né? Se ele continuar, aí ele entra na fase do adicto. Precisa manter uma certa quantidade de álcool no sangue, senão ele começa a ter os sintomas de abstinência. Um deles a gente fala que é comum, é tocar pandeiro, né? Fica tremendo. E aí, então, é quando é a fase do porco. Porque nessa fase em que ele começa a perceber que ele tem um ganho com o álcool e ele começa a pensar mais quantidades, as pessoas percebem. As pessoas que o amam vão falar, olha, tá diferente essa sua maneira. Pô, um gradado? Por que tanto? Por que misturar? Nessa fase, como ele já está tendo lesões cerebrais, é a fase do leão. É onde ele briga, bate nas pessoas, xinga. É onde a maior das mulheres de alcoólatras vão parar na delegacia da mulher com o olho roxo. Porque ele está alcoolizado e não aguenta, não aceita falar sobre isso. Se ele continua, é que ele vai para a fase do porco, que é quando a família começa a desistir dele, tá? Manda ele morar talvez numa kitnet, em algum lugar onde eles pagam uma marmita para ele no boteco de baixo, onde ele desce até lá e troca a marmita por bebida, porque ele está totalmente dependente do álcool. Isso pode acontecer em qualquer classe social, importante. Doutor, Cláudia, algumas pessoas eu só queria fazer uma colocação, me desculpe, sobre o que o João ainda está falando. Ele está falando sobre o adulto jovem, o indivíduo que tem mais idade, mas quando você fala de adolescente, essa preocupação é muito grande. Você tem muitos adolescentes indo em festas, indo em baladas, se encontrando por vários motivos, e muitos acabam dando o popular PT.
você já deve ter ouvido falar, perda total, eles acabam caindo com todos os sintomas que o João já falou, mas o grande perigo para esse tipo de adolescente é que muitos começam a vomitar, muitos podem regurgitar, engolir o próprio vômito e apresentar uma pneumonia química, outros podem chegar até uma insuficiência respiratória e ter uma parada cardiorrespiratória. Então, além das alterações crônicas e psíquicas, como o João está lembrando, você tem a ação sobre o organismo do indivíduo, principalmente na intoxicação aguda, que é extremamente preocupante. Por isso que a tolerância zero para álcool tem que ser para menores de 18 anos, mulheres grávidas, tem que ser para dependente químico e principalmente para aqueles que vão dirigir, porque esses é que acabam colocando em risco a vida dos outros. Perfeito. O que eu ia te perguntar é em relação à tolerância, né? Algumas pessoas toleram muito mais que outras. Como eu disse, eu tomo uma tacinha de vinho, eu vou ter enxaqueca. No meio da noite eu vou acordar para tomar um remédio para dor de cabeça e no dia seguinte eu não vou estar com a mesma disposição e o mesmo pique. Ao passo que tem gente que toma 2 garrafas de vinho e está ótima. O que é isso? A tolerância passa uma parte pelo que o João já falou em relação ao DNA. Você tem pessoas que já trazem na informação genética uma tolerância maior ou menor ao álcool, porque os seus pais eram alcoólatras. Existem pesquisas mostrando que pais alcoólatras podem ter 50% de chance de ter filhos alcoólatras, pela própria condição social que eles vivem. Outra condição que você tem da tolerância é o perfil físico da pessoa. O indivíduo maior, o indivíduo com um peso maior, o indivíduo que se alimenta melhor, o indivíduo que literalmente não convive com alguns produtos químicos podem ter uma tolerância menor ou maior. Pessoas que têm uma tolerância maior têm maior probabilidade de desenvolver o alcoolismo, na dependência química, eu digo? Eu estou te perguntando isso porque eu já entrevistei alguns dependentes químicos, por exemplo, de cocaína, e de falar que a primeira vez que eu usei não senti absolutamente nada. E para mim foi uma coisa até muito curiosa. Para o álcool é parecido? Então, esse fenômeno que a gente observa no alcoólico, né, de algumas heranças genéticas e que inclui o metabolismo alterado do álcool, aparece como um preditor. A gente fala assim, epa, esse indivíduo tem predisposição ao alcoolismo, né? Por quê? Porque o efeito nele é diferente e ele começou a precisar de doses cada vez maiores ou misturar substâncias químicas ou até bebidas para ter o mesmo efeito. Significa que ele tem uma tolerância. E essa tolerância é que faz com que ele consome grandes quantidades, aí vem o risco da overdose e aí vem uma pergunta, né? Por que é que o adolescente fica tão exposto ao álcool? Porque na adolescência é uma coisa interessante. Até os 10 anos de idade, quem manda na gente é o pai e a mãe. Dos 10 em diante são as amizades, não é assim? Existe um ponto de viragem aí. Quando ele fizer 10 anos, 12 anos, ou você vira amigo do seu filho e não dono da verdade, senão ele vai se orientar com os amigos. E se o amigo falar que ele pode beber, ou fumar maconha, ou cheirar cocaína, ou tomar uma bala e um doce, ele vai seguir o amigo. E aí nós vamos começar a perceber. E qual é o risco do adolescente? Eu diria que hoje em dia as leis precisam ser revistas, porque o cérebro do ser humano só vai estar totalmente fechado a partir dos 26 anos. Então começar a usar droga a partir dos 18, ou seja, álcool, já vai continuar lesando. E se for a partir dos 12, 13, 15 que as pessoas começam, ela não vai chegar a ser um adulto normal. E se ela tiver predisposição à dependência, ela vai desencadear essa doença e vai chegar cedo na vida, já com uma dependência e uma compulsão às substâncias químicas psicoativas. Bom, quem assiste ao programa sabe que esse é um assunto que, para mim, é muito importante, que eu acho que isso é a maior prestação de serviço que um comunicador presta à sociedade, uma sociedade adoecida por causa da dependência química. Infelizmente, nosso tempo é pequeno. Toda segunda-feira, a gente fala toda segunda sobre dependência química aqui. Quero convidá-los para voltar, né? Porque a gente começa com vocês um bate-papo, mas tem muita coisa ainda para a gente aprender, então, por favor, voltem. Fico à disposição. Muito obrigado. Porque para a gente é muito importante. Doutor Com certeza. Mário, muito Obrigado. obrigada. Vou passar os contatos, gente. Tão importante a gente estar bem amparado em termos médicos, né? Então, o doutor Mário Pérez Jimenez, ele está pelo WhatsApp. Você pode marcar um bate-papo via WhatsApp. 11-9 para marcar uma consulta, obviamente, 11-9-41-54-0402. Ele é cirurgião gastrointestinal, se estiver precisando também de uma cirurgia. Dr. João Lourenço Navarras é psiquiatra, é médico especializado em dependência química e ele está no Instagram como Dr.
dr.joãonavarras, é com J. Eu falei Navarras, é assim mesmo? Você É J, tá? tá bom. Tá, e no Face também, dr.joãonavarras. E tem um canal no YouTube, Dr. João Lourenço Navarras. O WhatsApp é o 119-5306-0311. Muitíssimo obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Da mesma forma. Até a próxima, tá Obrigado. bom? Obrigado. Que assunto, né, gente? Como é importante a gente aprender sobre dependência química, falar sempre sobre dependência química. E o Dr. João deixou um recado muito importante, estar muito próximo dos nossos pequenos, e eu não digo nem só filho, porque eu vejo também uma sociedade que está em desequilíbrio. Às vezes é o avô que é o pai presente do filho, porque o pai se perdeu também por conta dessa desordem, né? Mas então esteja perto, esteja presente, seja aquela pessoa que vai ser a influência verdadeira e positiva, tá bom?